Então, eu gostaria de introduzir aqui o professor doutor Tiago Zanotelli, engenheiro eletricista formado pela UFV, e que hoje trabalha com engenharia biomédica aplicada em audiometria automática. A palestra dele é intitulada Engenharia Elétrica Aplicada à Biomédica, desenvolvimento de um sistema para audiometria automática. Então, com a palavra, Tiago Zanotelli. Alexandre, que eu estou em outro áudio, né? Eu abri 2 canais, um para webcam e outro áudio, né? Bom dia a todos aí, né? Como o Alexandre já falou, é um grande prazer voltar aí, né? Para Viçosa, né? Principalmente como eu sou um ex-aluno aí, né? Eu formei em 2003 aí, né? Você vê que é tão antigo que antigamente a cerveja ainda era R$1, né? R$1 fazia alguma coisa, né? O Nico Luke ainda era R$10, né? Agora deve estar uns R$100 aí, né? Bom, desde já eu agradeço o convite aí, né? Do pessoal por ter convidado para fazer essa palestra, né? Para os professores também, eu acho que foi o Prates e o Rodolfo, né? Que entraram em contato também para ministrar a palestra, né? Bom, sem antes entrar em delongas, né? Vou inicializar aqui a nossa palestra. Deixa eu ver, compartilhar minha tela. Se tiver certinho aí, Alexandre, você vendo a tela, você me avisa aí, fazendo favor. Perfeito. Tudo certo. Bom, tá. Beleza, então, gente. Bom, antes de inicializar essa palestra, né? É bom falar a questão do meu histórico, né? Escolar aí, que eu vi que o objetivo desse evento é chamar ex-alunos e cada um passa a sua experiência, né? Então, eu, como ex-aluno, eu segui um pouco a carreira acadêmica. Então, tentei aqui meu perfil acadêmico, onde eu segui aquela escadinha, né, tradicional, graduação, mestrado e doutorado, e eu fui para a área acadêmica, querendo ou não, quando você vai para a área acadêmica aqui no Brasil, inevitavelmente é para ser professor, que é a grande maioria, né? Agora sim tem aqui a questão das incubadoras de empresas, que elas estão algumas, né, todas, mas já estão procurando doutores especialistas ou mestres, né, especialistas numa área, mas é um movimento um pouco mais recente, pelo menos que eu vejo hoje em dia, né, nessa área acadêmica. Mas na minha época era só a questão de concurso público para passar para docente, né? Mas eu quero mostrar aqui para vocês que eu fiz tudo isso, tudo desenvolvi isso, foi ao longo do curso de engenharia elétrica. Embora eu fiz um mestrado, doutorado em outras instituições, mas eu sempre tive a parceria ali com Viçosa, entendeu? Eu comecei com um processo de iniciação científica durante minha graduação em Viçosa, né, no NIAS, e eu continuei fazendo meu mestrado e doutorado com parceria com o NIAS. E até tanto que meu doutorado, a parte final, na verdade, os 3 anos do meu doutorado foram no NIAS, né? Então, se vocês, caso alguém de vocês aí, né, dos alunos aí que estão escutando, quer ver, ter um perfil acadêmico, é sim possível, né, seguir esse perfil acadêmico, né, entrando nos laboratórios que temos aí no FV. Eu sou um exemplo, e eu, na época, nós estava começando, então hoje está bem mais desenvolvido, né? 2003 não tinha nem formado uma turma, né, cara? O Prates ainda era aluno, velho. Você vê como que era, né? Então, já é possível seguir esse perfil aí em Viçosa, beleza? Bom, então a questão da palestra hoje, né? Vou mostrar uma área que seja possível a aplicação da engenharia elétrica, né? Muitos de vocês talvez não sabem dessa área, né? Até eu brincava quando eu estudava engenharia elétrica na minha época de graduação. Quando voltava para casa, né, que eu sou do Espírito Santo, minha avó sempre brincava comigo, pedia para eu consertar alguma coisa, né? Eu não sabia consertar nada, cara. Que é diferente um pouco, né? Essa parte de eletricista, né? Mas daí é uma aplicação nossa da área da engenharia biomédica. E logo hoje em dia, né, que teve essa evolução digital, né, que veio com os computadores, depois com as técnicas de processamento de sinais digitais, e hoje em dia está com essas redes neurais, os deep learning aí, que o pessoal está usando de maneira discriminada em quase todas as aplicações. Então, vou mostrar hoje aqui uma das aplicações, né, a área da engenharia elétrica na biomédica. Bom, e especificamente nessa aplicação seria realizar uma audiometria automática. Mas antes de mostrar, né, entrar nos conceitos de elétricas, né, mas pode ficar despreocupado que não vou entrar com coisas mirabolantes, vou passar o conceito da biomédica aqui, né, do exame de audiometria convencional,
E para mostrar como que, a partir desse conceito, né, e algumas limitações que tem esse exame convencional, que é realizado hoje na área médica, né, como que vai entrar na área da elétrica aí, né? Bom, o que seria a audiometria, essa convencional que eu estou chamando? Eu acho, alguns de vocês aí que estão escutando essa palestra, bem provável, vocês já fizeram esse tipo de exame. Esse tipo de exame, ele tem o objetivo de analisar se o paciente, né, tem perda auditiva ou não tem perdas auditivas. E como é realizado esse exame? Tem uma cabine aqui, né? Deixa eu mostrar que eu tenho essa cabine acústica aqui, onde você tem aqui, né, o profissional da saúde, que é um médico, tem um fonoaudiólogo, e dentro dessa cabine aqui, você tem o paciente. Então, o que esse fonoaudiólogo aqui, esse profissional da saúde vai fazer? Vai começar a apresentar intensidades sonoras, né? E mediante a pessoa escutar essa intensidade, né, o paciente, ele vai levantar a mão. E a partir desse movimento, né, de acordo se a pessoa escutou ou não, o profissional vai fazendo um mapeamento, onde vai verificar em qual frequências, né, se a pessoa tem perdas auditivas ou não. Ou seja, você faz esse perfil geométrico aí, né? Você gera em cima disso aí, em cima dessa resposta, da pessoa de levantar a mão ou abaixar a mão, né? Bom, isso daqui, né, para um paciente que quer participar, um paciente adulto, beleza, porque ele tem essa capacidade, né, de escutar e levantar a mão. Mas aí que entra a questão da nessa audiometria automática, que entra a questão, e se o paciente não tem essa capacidade de levantar a mão, por exemplo, alguém que tem algum problema, né, alguma deficiência, ou um neonato, ou um recém-nascido. Recém-nascido não tem essa capacidade aí, né? Então, como ficaria esse exame, né? Então, a nossa abordagem é, então talvez seria mais interessante fazer isso de uma maneira automática, que dependa dessa parte aqui, né, do paciente de ficar levantando a mão ou não, né? Até por curiosidade, tem alguns países que estão até tomando cuidado que o paciente também, né, se for um paciente mais espertinho, ele pode burlar esse exame de audiometria, né, e conseguir alguns atestados do médico, conseguir aposentadoria e tudo. Então, é uma maneira automática, né? E, além disso, inevitavelmente, né, embora tenha a questão do profissional da saúde, tem que estar lá, né, presente na hora do exame, né? E, querendo ou não, né, ser uma pessoa humana ali, pode ter algum viés na hora, né, de levantar essa curva aí, que ele, mediante da resposta, ele que vai estar estimulando essa curva aí. Beleza? Então, a partir desse problema, nós vamos aplicar, tentar resolver isso, né, com um sistema automático. Tranquilo? Bom, sem entrar muito em assuntos biológicos, né, mas isso é interessante para vocês entenderem, né, que na área da biomédica você tem que conhecer um pouquinho da parte biológica, do fenômeno biológico que está acontecendo lá, mas você não precisa ser muito especialista, né? Que às vezes nós só tem que entender um pouquinho mais a sua entrada e sua saída. Então, para mostrar nossa aplicação, vou fazer uns 5 minutos aqui, um pouco de biologia, mas para entender, né, como vai ser essa aplicação. Bom, quando você tem algum paciente, né, que é o nosso paciente aqui. Então, quando você apresenta um estímulo sonoro a esse paciente, né, aqui tem uma onda mecânica, né, essa onda mecânica vai chegar no ouvido, que ali, né, tem uma energia mecânica, e ali o nosso sistema auditivo vai transformar essa energia mecânica, né, por meio dessa cóclea, e aqui nessa cóclea aqui tem uns transdutores que vão pegar essa energia, né, mecânica e vai transformar em pulso elétrico, e esse pulso elétrico, né, vai seguir pelas vias auditivas centrais, né, que ali vai ser rajados de neurônios ligados em séries e cada um vai dando impulso de maneira sucessiva, né? Mas o que mais interessa para nós é o seguinte, que no final aqui, né, no seu cérebro aqui, vamos ter uma resposta característica a esse estímulo. Ou seja, se você tem um estímulo, a pessoa não tem problema auditivo, vou ter uma resposta aqui, ok? Agora é o seguinte, só o problema é quando você só tem essa resposta aqui, né, você tem inúmeros outros estímulos externos que muitas vezes não é fácil identificar somente essa resposta, né? Quero mostrar para vocês que um estímulo sonoro já gera essa resposta, mas ao mesmo tempo você está enxergando. Então você vai ter uma resposta do sistema visual. Você está sentindo alguma coisa, então você vai ter uma resposta a isso, entendeu? Você está imaginando, então vai ter uma resposta para isso. Então, aqui no seu cérebro, na verdade, você vai ter várias respostas para várias outras coisas acontecendo ao mesmo tempo. E só essa resposta aqui não é tão fácil de identificar, somente essa resposta. Mas, continuando a questão do estímulo, se eu colocar 2 estímulos, o que vai acontecer? Então, tem um estímulo, então, coloquei um estímulo aqui, ó,
tem a resposta desse estímulo, desse primeiro estímulo, e depois de um tempo, né? Isso aqui está na área temporal, ou seja, deu um estímulo, passou um tempo, aí deu outro estímulo. Esse estímulo aqui pode ser só como um pip, 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 assim. Então, como vai comportar, né, essa resposta aí no nosso cérebro aí? Para cada um desses estímulos, ó, teve um estímulo, aí esse estímulo teve a resposta dele, parou, e eu dei outro estímulo, aí teve a resposta desse outro estímulo aí. Ok? Bom, agora é o seguinte, se eu começar a apresentar esse estímulo aqui, o mais importante é o seguinte, toda vez que eu tenho um estímulo, eu tenho uma resposta. Agora, se eu começar a representar esse estímulo numa taxa de frequência muito rápida, ou seja, um intervalo de um estímulo para o outro, eu vou diminuir esse intervalo, mais ou menos assim, ó, por esse gráfico aqui, o que eu vou ter? Vou ter várias respostas desses nossos estímulos, mas uma resposta vai interferir na outra resposta. Então, aqui tem mais ou menos o desenho. Por exemplo, tem um estímulo, tem a maior resposta aqui. Depois de um certo instante de tempo, eu tenho outra resposta aqui. Para a galera que está mais avançada na elétrica aqui, seria eu pegar essa resposta individual, né, e convoluir um estímulo. Então, quando eu tenho isso daqui, eu tenho um somatório dessas respostas individuais, e quando eu faço esse somatório dessas respostas individuais, quando eu coloco um estímulo periódico, né, com esse certo intervalo de cada um desses estímulos individuais, eu vou ter essa resposta aqui. Que o mais legal dessa resposta, que se eu colocar aqui, ó, o que isso quer dizer para nós? Se eu colocar aqui um estímulo periódico, a minha resposta também vai ter a mesma frequência do meu estímulo. Ou seja, a minha resposta vai estar em frequência com o meu estímulo, ok? Então, ó, tem um estímulo periódico e aqui eu vou ter uma resposta com a mesma frequência do meu estímulo. Mas por que isso é interessante? Porque é o seguinte, como eu já falei inicialmente, quando somente essa resposta aqui é muito complicado, porque eu tenho vários eventos, várias respostas acontecendo ao mesmo tempo no nosso cérebro. E às vezes eu quero identificar essa resposta. Ela não tem uma característica muito boa para ser identificada, mas aqui é diferente, porque aqui eu começo a controlar essa brincadeira, eu começo a controlar de que forma? Eu coloco uma frequência aqui, eu sei que agora essa resposta vai ter essa cara aqui, vocês vão ver, é bem parecido com a senoide, ou seja, vai ser um sinal periódico com a mesma frequência do meu estímulo. Então, dá para distinguir das outras respostas. Por exemplo, você tem várias atividades do seu cérebro acontecendo. Eu vou lá, ó, eu quero achar uma atividade única que eu sei que lá, uma espécie de uma assinatura. Vou colocar uma frequência com frequência de 84,3. Aí eu vou lá e coloco o meu estímulo com essa minha frequência aqui. Porque eu sei lá no nosso cérebro, né? É claro, considerando que eu não tenho nenhum ruído, né? Eu sei que lá no nosso cérebro, se a pessoa tiver uma audição boa, vou ter uma senoide com essa minha frequência. Entendeu? É claro que vai ter que tomar um cuidado. Por exemplo, eu não vou escolher um 60 Hz. Porque um 60 Hz eu sei que é bem provável que vai ter um ruído de rede que vai gerar uma resposta de 60 Hz. Então, eu vou escolher uma frequência lá que eu sei que não tem nenhuma atividade. Eu vou lá e vou colocar aqui esse estímulo. É um estímulo periódico. Ou seja, o paciente vai estar lá, vai estar com um sistema, né, que vai reproduzir o som, e vai ter esse estímulo periódico. E esse estímulo periódico, né, se a pessoa tiver uma audição boa, vai ter essa onda aqui, né, que vai estar aqui, por enquanto, ainda está aqui no sistema nervoso da pessoa, está gerando essa resposta, né? Sempre associando disso. Se eu tiver o estímulo, tiver essa resposta, quer dizer que a pessoa, pelo menos aqui nessa parte aqui, né, que é a partir do seu sistema auditivo, até chegar, né, gerar essa resposta, você não tem uma perda, né, auditiva nessa parte aí. Beleza? Quanto a isso? Então, nosso problema agora de engenharia é o seguinte, já conhecendo esse processo biológico, dado o estímulo, no meio de encontrar essa minha senoide aqui, né? Ok, gente? Ou seja, o nosso problema vai ser nada menos do que um sinal, vocês vão ver posteriormente, totalmente bagunçado, é encontrar uma senoide ali dentro. Beleza? E a partir dessa senoide vão tirar conclusões. Bom, então como que vai ser esse processo nosso aí? Primeiro vocês veem que é uma atividade elétrica. Então eu tenho que fazer o registro dessa atividade elétrica. Para fazer o registro dessa atividade elétrica, nós utilizamos o EEG, né, que é o exame que faz o registro dessas atividades elétricas, né, que aqui tem até o exemplo aqui de voluntário, tem um dos equipamentos nossos aqui lá do NIAS, né, observação, toda a pesquisa que eu estou passando aqui é um sistema que já está pronto no NIAS, que nós já tem um longo tempo que o NIAS já desenvolve esse tipo de pesquisa aqui. Então, tudo que eu vou mostrar para vocês aqui, já tem lá no NIAS, lá, já tem desenvolvimento lá no NIAS, lá. Está até um pouco avançado, né? Mas precisa ainda de mão de obra para algumas coisas aí que eu acho no finalzinho, vou tentar mostrar para vocês. Então, tem um dos equipamentos que nós temos lá do NIAS, né?
onde isso aqui é um bioamplificador, é nada menos do que um amplificador, né, que vocês aprendem lá, com algumas características diferentes, né, que ele vai ter um ganho um pouco maior do que um amplificador, por exemplo, de som, e tem um ruído muito menor do que qualquer outro amplificador que vocês fazem, por exemplo, com 741. Esquece, tem que se usar um amplificador de instrumentação aí, né, para o ruído ser bem menor, né, porque essas atividades elétricas, a magnitude delas é muito pequena, né. Normalmente, essa resposta digitiva está em torno de micro a nanovolts, né? Então, tem o nosso aparelho de EEG. Então, essas entradas aqui, onde vão colocar esses eletrodos aqui. Esses eletrodos são colocados no couro cabeludo. Então, pega o couro, tem um couro, você abre, né? Tira os cabelos para tirar o ruído, passa uma pasta eletrolítica e depois coloca esses eletrodos sobre a cabeça, né, do voluntário. E a partir disso, nós vamos fazer a estimativa, vai realizar o registro dessas atividades elétricas, ou seja, todas as atividades elétricas que estão acontecendo aqui dentro, né, nós vamos realizar o registro dessas atividades elétricas, né, ou seja, transformar isso, né, em um sinalzinho de tensão, e esse sinal de tensão, posteriormente, são digitalizados, né, por conversor analógico digital, e é ali que vai interessar para nós, esse sinal digital, né, esse sinal digital é onde vamos realizar todo o processamento do nosso sinal. Então tem aqui um exemplo aqui, né? Esse sinal aqui é real, tá bom, gente? Coloquei no gráfico que foi um sinal real, né? Então tem um estímulo aqui. Esse estímulo aqui, para quem já viu o Telecom, é um estímulo AM, né? Modulado por amplitude, que é um sinal periódico também, né? E aqui tem o nosso sinal. Então, vocês vão pegar, tem aqui o registro, tem esse sinal todo bagunçado. Então, a partir desse sinal todo bagunçado, né? Se você tirar o espectro desse sinal, você vai ver que tem um 60 Hz bem grande aqui. E a partir desse espectro aqui, né, o nosso objetivo é identificar se aquela frequência minha, né, se aquele estímulo com aquela frequência específica está presente no meio dessa bagunça aqui. Então, agora eu vou entrar com outra área, né, do nosso estudo, que é detecção de resposta. Ou seja, nós vamos aplicar métodos matemáticos, né, a partir desse sinal aqui digital, né, que está em números, eu vou tirar conclusões se está presente ou não está presente a nossa resposta lá, né? Então, porque muitas vezes o ruído nosso é muito maior do que o nosso sinal. Então, para isso, é uma das nossas linhas de pesquisa isso aí, né? É aplicar uma forma de ORD que nós chamamos como técnica de detecção objetiva de resposta, que seria pegar esse sinal, vão aplicar uma transformação matemática. Normalmente as transformações matemáticas envolvem a aplicação de Fourier e algumas outras operações posteriormente do resultado da Fourier, né? Então, para quem vê sinais, né? Análise lá em sinal, eu acho que quinto ou sexto período, tá aí Fourier, né? É muito utilizado isso, né? Na verdade, como está no digital, nós aplicamos uma transformada rápida de Fourier. E a partir disso, não vamos tirar conclusões. Daqui já é um resultado, né? Que eu não quis entrar nessa parte da matemática envolvendo nisso, né? Mas aqui tem as conclusões. Que tem esse sinal, eu apliquei a técnica de detecção, aqui a técnica que eu apliquei aqui foi a MSC, e o engraçado é que aqui é o seguinte, tem várias frequências, ok? Tem as frequências aqui, e tem essa linha vermelha aqui, que é o limiar estatístico, que a partir esse valor aqui, ele é pré-definido na nossa técnica, cada técnica tem um limiar, mas o mais importante para nós é o seguinte, se o valor dessa técnica for maior do que esse limiar, eu posso afirmar, né, que aquela frequência está presente. Então, no caso aqui do meu exemplo aqui, essa estimulação que eu apresentei para o voluntário tinha frequência de 35 e 39 Hz. Então, eu apliquei essa técnica nossa aqui, né? Então, vocês podem ver aqui, ó, no 35 Hz e no 39 Hz, né? Tem um pico, né? Tem picos aí. Então, nesse caso específico, eu posso aferir que lá, né, que o voluntário não tem uma perda auditiva para aquela intensidade. Isso é importante. Para aquela intensidade que eu estou apresentando para ele, pelo menos ele está escutando, tá ok. Porque tem essas respostas aqui, né? Tem um pico ali. Beleza, gente? Tranquilo? Bom, e qual é a ideia da nossa audiometria? O que eu mostrei para vocês é só para encontrar uma resposta. E cada resposta está associada a uma intensidade. Então, por exemplo, eu vou colocar uma intensidade alta. Então, eu vou ter aquela resposta para aquela intensidade alta, ok? Mas quando eu trabalho de audiometria, além de você achar aquela resposta para uma intensidade específica, você tem que encontrar o seguinte, a menor intensidade no qual você consegue detectar a resposta. Ou seja,
além de você, após você detectar a resposta, você tem que fazer um ajuste automático da intensidade sonora. Ou seja, explicando isso, se você quiser aplicar um exame da audiometria automática, por exemplo, você começa com intensidade mais alta, aí você vai procurar se você acha ou não a resposta para aquilo lá. Quando você acha isso, automaticamente você tem que diminuir a resposta. Então, aí para aquela resposta um pouquinho menor, né, você vai tentar achar novamente. E esse processo acontece de maneira repetitiva. Aí você entra e vê que tem outro algoritmo, que é encontrar de maneira mais rápida possível qual seria a menor intensidade no qual eu não vou encontrar mais resposta. Você vê que tem dois processos, né, de inteligência envolvendo, né, ao mesmo tempo, né? Um é para uma intensidade encontrar a resposta e o outro é encontrar, né, qual é a menor intensidade que a pessoa não está escutando para você achar o que nós chamamos de limiar auditivo da pessoa, né? Se você usar, porque eu foco essa ideia de usar uma AI, porque você pode encontrar esse limiar você fazendo intensidade, dando pulos pequenos. Por exemplo, você começou com uma intensidade alta, aí você diminui só um pouquinho, entendeu? Depois diminui só um pouquinho. O problema é quando você faz fazer esse processo de diminuindo um pouquinho, seu exame demora demais, aí fica inviável na prática. Então, quanto mais rápido você fazer isso, né, ou seja, se você usar um algoritmo inteligente para achar isso, é melhor. Porque, como lá no começo, o nosso problema não é com paciente adulto, né, que tem a capacidade de levantar, que pode ficar 1 hora no exame. É para quem não pode, para quem não tem essa capacidade. E, normalmente, quem não tem essa capacidade são crianças, são nenéns. E é muito complicado fazer esse exame ao longo prazo, né? Porque elas vão mexer, embora isso não pareça, mas quando você coloca esses eletrodos aqui, né? Você faz um movimento da cabeça ali, você vai ter um ruído muscular, vai atrapalhar o seu exame. Por exemplo, você está com um monte de eletrodo, a criança vai lá e pá, levantou um braço, aí arrancou tudo. Entendeu? Não gostou do fone, foi lá e tirou o fone e jogou fora. É complicado. Então, quanto mais rápido, é melhor sim. E a questão do nosso exame, né? Bom, para não falar que foi muita teoria, né? Mostrar isso aqui é lá no NIAS, né? Para quem já conhece os veteranos aí, né? Que já foram visitar o NIAS ou estão trabalhando no NIAS. Daqui é o nosso sistema que nós fizemos lá no NIAS, que faz tudo isso, né? Isso aqui foi a versão 1, né? Porque teve a versão 0 que estava muito mais feio que esse, que era um protoboard. Então, daqui foi a nossa primeira versão da nossa placa desenvolvida. Essa placa aqui, daqui foram os testes, né? Que foi só para exemplificar os testes que nós estávamos fazendo da placa, né? Porque você tem que tomar o cuidado de não ter ruído externo e N outras coisas, né? Essa placa nossa aqui, né? Foi totalmente desenvolvida lá no NIAS, até usamos o equipamento lá, o CNC lá do IF, lá para fazer a placa do NIAS, né? Para fazer a placa do circuito impresso. Então, essa placa aqui é a placa que é responsável, que nós vamos colocar os eletrodos, né? E por meio dos eletrodos vão fazer esse registro, e ela ainda tem um conversor analógico digital que vai pegar esse sinal, né? Essa tensão, e vai transformar em um sinal digital, né, para o nosso processamento aqui, né? Tem até o computador aqui mostrando a questão do processamento dele aqui. Daqui é a versão mais final nossa, depois dentro da caixinha, né? No final tem esse quase parecendo como um produto, né? Que é o nosso sistema aqui de coleta de sinais, né? Onde aqui, esses terminais aqui, onde eu vou colocar os eletrodos, né? E aqui tem um cabo USB, na próxima figura fica melhor, né? Tem um cabo USB que vai enviar essa informação para o computador, que ali vai ter o processamento em tempo real. Tem a cabine onde é realizado os testes nossos aqui, né? Aqui seria onde o paciente, né? O paciente aqui vai estar sentado nessa cadeira, né? Uma parte das minhas coletas, eu acredito que talvez os veteranos aí já foram até voluntários, né? Da coleta, eu até preferia que a pessoa ficasse deitada, né? Que ali você diminui o ruído, né? E tem a questão do nosso equipamento, que aqui, né, não vamos realizar o registro, né? Aqui tem uma visão mais completa do nosso sistema lá do NIAS, né? Onde aqui tem o sistema nosso de coleta e tem o computador onde vai realizar todo aquele processamento. Então tem aqui a figurinha mais ou menos, né? Pode ir, Alexandre, pode perguntar aí. Joia. Sem querer interromper, o Rafael Peluso pergunta aqui, essa placa seria o módulo para leitura de apenas um eletrodo? Ô Rafael, essa placa aí são 16 eletrodos que acontece. Nesse caso aí, ok? Até tanto, só por curiosidade, o professor Leonardo, né, tem um projeto de expandir essa placa aí, né? Então, quem quiser, quem gosta de mexer com hardware, pode procurar ele, porque
Na verdade, o que acontece? Essa plaquinha aqui tem esse cara aqui, que é o RH3216, que ele tem 16 canais, né, que é amplificadores. Mas, no entanto, tem mais plaquinha dessa lá no NIAS. Então, se dá para colocar em cascata e aumentar o número de eletrodos aí, ok? Então, no caso específico, está para 16 eletrodos essa placa aqui. Mas tem como expandir. Eu acredito que alguém chegar com essa proposta com o Léo deve topar, velho. Já estou jogando aí na fogueira aí, mas eu sei que tinha esse projeto aí de expandir isso aí para mais eletrodos aí, ok? E outra coisa, uma da linha de pesquisa nossa, né, do NIAS, é a quantidade de eletrodos boa, porque quando nós estamos trabalhando aqui, nós estamos limitando para 16 eletrodos, né? Não quer dizer que 16 eletrodos é bom, é o nosso limite, ok? Mas podemos expandir o número de eletrodos e fazer uma busca aí, né, com maior número de eletrodos, sim, ok? No caso aí são 16 eletrodos, né? E além disso, tem mais 2 outros eletrodos que é importante, né? Que é a referência. E além disso, é necessário ter um terra também ali, tá bom? O terra, principalmente, é para a questão de remoção de artefato, né? Então, é bem utilizado aí. Então, tem nossa cabine e o nosso sistema completo aqui, né? Então, aqui tem o nosso computador, onde o computador vai receber em tempo real isso, né? Então, na medida que eu estou realizando o registro dessas atividades, é mandado aqui, né? Vocês veem por esse cabo aqui USB, encaminha esse sinal digital. Então, nós estamos realizando esse processamento em tempo real, né? Daqui até uma interface no GAD do MATLAB. Nós estamos usando o MATLAB para isso aí, para fazer esse processamento. E na medida que tem nossas respostas, tá vendo essa placa aqui? Daqui é o nosso conversor digital analógico para reprodução de som. É a placa de som. Então, a partir disso, né, desse processamento, vão estar realizando o controle da intensidade sonora, que aqui é os fones, né? Esses fones aqui, para quem não conhece da área aqui, é um fone um pouquinho diferente, aqueles fones de inserção que você coloca dentro do ouvido da pessoa ali, tá bom? Isso aqui é importante porque é utilizado esse tipo de fone, né? Se você usar os fones tradicionais, né, aqueles com bobina lá, aquela bobina vai ser um artefato. Você vai coletar aquele sinal, né, que é gerado pelo campo magnético da bobina, então vai gerar um ruído, cara. Então é necessário ter esse tipo de fone aqui específico para essa aplicação. E aqui vamos fazer esse controle aqui. E no caso geral na medida que tiver encontrar a resposta, ou seja, vão estar aplicando as técnicas de detecções, além disso, controlando a intensidade sonora, né? E até na hora que chegar no nível de sonoro de tal forma que nós não vamos encontrar mais resposta. E quando chega nisso aí, eu falo, ó, chegamos no limiar, né? Se esse limiar for muito alto, quer dizer que a pessoa tem uma perda auditiva. Se tiver um limiar mais baixo, né, que na verdade, que tende o padrão, quer dizer que a audição dela está normal. Beleza? Mas esse sistema aqui está completo no IFES. Desculpa, lá no NIAS, tá bom? Já está desse jeito aqui e precisa de melhores, né? Bom, como estão apresentando para alunos, né? Eu acho que é importante colocar alguém que precisa melhorar, que já esse sistema aí está lá no NIAS, né? Somente para os alunos que estão começando, né? Que gostam dessa área, que tem interesse da área de biomédica, né? Procurar os professores do NIAS, que é o Leonardo e o Rodolfo, né? E também para os alunos que estão formando também. Então, o Léo pediu, né? Eu falei para o Léo que ia apresentar aqui. Ele falou, cara, faz propaganda do programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica de São João, que em logo deve abrir inscrições, né? E podem fazer essa pesquisa totalmente aí no NIAS, né? Então, quem está formando aí, né? Eu sei que o mercado não está fácil, né? E tem interesse nessa área de pesquisa, está aí um convite. Entrar nesse programa de pós-graduação. Desculpa aí. E o que seria interessante desse projeto nosso, né? Trabalho futuro nosso aí, né? Primeiro, eu acho que teve o colega nosso aí, já fez a pergunta aí, eu esqueci o nome dele, que é a questão do sistema de coleta. O sistema de coleta nosso ainda pode ser melhorado bastante, né? Igual ele já falou, aumentar o número de eletrodos é uma opção, né? Você vê que tem muita gambiarra, cara, ainda pode ser melhorada essa gambiarra aqui para evitar ruídos, né? Que qualquer um desses contatos aqui, né? Como o nosso sinal é muito pequeno, então qualquer um desses contatos, se tiver algum errado, gera algum ruído ali, que pode atrapalhar, sim, na qualidade do nosso exame. Então, está aí no nosso sistema de coleta. Outra coisa interessante é trabalhar na parte de detectores, ou seja, o que seria o detector? É dado, né, essa sinal nosso aqui, né, que não dá para tirar muitas conclusões, você tirar alguma conclusão, ou seja, você encontrar aquela senoide nossa no meio daquela bagunça, ou seja,
desenvolver técnicas que façam isso, né? Isso é importante, é uma área que está muito aberta, né? No meu doutorado eu trabalhei um pouco com isso, desenvolver novas áreas dessas e principalmente utilizando várias informações, porque tem as técnicas clássicas, que essas técnicas clássicas, elas trabalhavam só com um eletrodo, né? Hoje em dia, não. Você pode aumentar o número de eletrodos e combinar essas informações. E ainda utilizar esses algoritmos novos aí, né? Que tem um monte aí, tem os deep learning da vida aí, que dá para melhorar mais ainda, combinando mais informações. Então, é uma área que está muito aberta disso, né? E não fica só preocupado, porque deu um conhecimento que, embora está na audição, mas vocês podem usar isso em outros tipos de potenciais, tá bom, gente? Não um conhecimento tipo assim, que vai ficar específico para audição, não. Outra área bem legal ali, né, que pode é a questão seguinte, dos algoritmos de busca, do limiar, né, que é o limiar eletrofisiológico, que é o limiar auditivo, ou seja, como eu vou diminuir essa intensidade nossa, né, de maneira tão rápida ali, que eu possa reduzir o tempo do nosso exame, ou seja, dado uma intensidade sonora, qual seria a outra intensidade, para qual intensidade eu vou diminuir, para não ficar fazendo um monte de exame repetitivo, ou seja, usar isso, né, ou seja, criar um algoritmo mais inteligente, algoritmo, por enquanto, nosso, que nós estamos usando lá no NISA, quer dizer, fazer pulos que nós estamos dando. Por exemplo, eu dou um pulo com uma intensidade fixa, entendeu? Mas, no entanto, podemos mudar isso, né? Fazer um sistema mais variado, né? Que consiga alcançar o limiar auditivo mais rápido, né? Então, são pelo menos três linhas de pesquisa que eu vejo aí, né? Para quem está formando aí, quiser uma ideia aí, uma luz aí, para ajudar a questão de projeto de pesquisa, tá aí. O NISA é uma boa opção, esse sistema está fechado, né? Eu acredito que os professores estão precisando de mão de obra, alunos aí, para auxiliar nesse desenvolvimento dessa área aí de pesquisa aí, ok? Aí qualquer coisa, né? Sugiro procurar o Léo e o Rodolfo, né? Que eles estão mais dentro dessa parte da pesquisa aí. Beleza, gente? Inclusive... Ô, Alexandre, isso aí foi a apresentação aí, eu não sei se foi claro aí, né? Eu vou deixar o Não, com certeza. Achei super instrutivo. Se tiver aí alguma coisa. Não, inclusive, eu acho que uma pergunta que eu ia fazer já foi contemplada, né? Eu ia perguntar na questão dos algoritmos de busca, se eram aplicados nessa questão do limiar, da intensidade de sinal. Porque assim que você falou que você tem que manualmente, entre aspas, né, buscar qual a intensidade a pessoa passa a ser estimulada, digamos assim, eu ia justamente perguntar sobre os algoritmos de busca que a gente já tem a complexidade conhecida na ciência da computação, né? Que são estudados em estrutura de dados e coisas assim. E essa era uma das minhas perguntas. Eu acho interessante que vocês vão em passos, mas já que a gente tem um tempinho aqui, eu queria aproveitar para perguntar se você tem, assim, se você tem algumas outras experiências de algoritmos que você sabe que são utilizados. Geralmente eles são algoritmos clássicos determinísticos ou são algoritmos assim mais voltados para aprendizado de máquina? Porque me surgiu essa dúvida. Bom, Alex, se eu vou pegar o contexto histórico disso, o que acontece? O algoritmo de busca de limiar não é comum nessa aplicação. Por quê? A maior parte dessas aplicações, na verdade, não são feitas de maneira totalmente automática. Você ainda tem um profissional da saúde lá do lado. Então, quando você vai pegar, principalmente fora, né? Lá na clínica, o que é? O profissional da saúde vai colocar uma intensidade específica dele, entendeu? Ele vai falar o momento mais ou menos de parar, isso nem é muito automático, não. E mais ou menos ele tem ideia. Eu quero fazer 10 minutos, ele coloca lá 10 minutos. Aí ele vai tomar a conclusão, se ele vai continuar mais ou vai parar. Cara, porque é o seguinte, porque é uma coisa no engenheiro, mas quando vai para a área médica, eles gostam de ter esse controle. Isso aí é inevitável, né? Então eles mesmos vão ver, e normalmente eles têm um passo a passo deles lá, né? Eles têm um modelo lá. Às vezes eles têm uma espécie de colinha, que é, por exemplo, vou dar números. Começou com uma intensidade alta, 50. Aí ele vai passar para uma intensidade, vai passar para a intensidade 40. Normalmente eles fazem isso. Aí encontrou em 40, ele vai passar para a intensidade de 30. Encontrou em 30. Aí ele normalmente vai lá, entendeu? Vai passar para 20. Aí não encontrou em 20. Aí o que ele vai fazer? Ele dá um pulo pela metade, por exemplo, entendeu? Ele vai para 25. Aí vai testar se 25 encontrou ou não. Se não encontrou 25, ele vai considerar como se fosse 30 anteriormente. E foi a última que ele encontrou. Se ele achar 25, ele vai considerar que teve esse limiar, né? Esse valor de 25. Mas na prática, normalmente é assim, cara. É assim. No NIAS, nós começamos a fazer isso, Alexandre. Mas
Talvez a única coisa, a diferença em relação a isso, lá no NIAS, que se você encontrou a primeira muito rápido, nós estava dando uns pulos maiores, entendeu? Por exemplo, no lugar de dar um pulo fixo, imagina eu coloquei uma intensidade alta e rapidinho encontrei a resposta, né? Um tempo muito rápido. Aí vão lá, nós damos um pulo bem menor. Aí vão lá para o 30, no lugar do 40. A única coisa que nós começamos fazendo nisso foi essa aí, que associar, né, a velocidade, ou seja, nós temos uma medida que é a velocidade que encontra. Eu não te ouço. Pera aí, só um segundo. É que eu não te ouço. Não sei se você caiu. E se você ainda tiver uma perda auditiva, né? A pessoa tiver uma perda auditiva em uma certa região, você não pega considerando uma equação linear, essa perda auditiva. Então ele mesmo falou, ele mesmo esqueceu isso aí, não dá certo não. Você tem que fazer esse sistema mesmo de busca, né? Você vai diminuindo, vai abaixando, mas tem que pensar uma maneira mais inteligente de fazer isso. Ok? Uma coisa importante, seguinte, tem o Felipe, eu acho que o Felipe foi um aluno de mestrado, ele também desenvolveu um sistema de busca dele, o sistema de busca é bem robusto. Ele chegava na resposta. Só o problema é que fazia muito teste. Que ele fazia esse sistema de controlar, né? Ele fazia rápido e dava saltos, e controlava esses pulsos, esses saltos, né? Só que isso era muito demorado. Para você analisar achar um limiar, normalmente você acha 8 limiares, varrendo frequências diferentes, né? Para que cada frequência dessa está associada a uma região da sua audição, né? E demorava em torno de 30 minutos. Então, se você for fazer um perfil geométrico, você vai ter que varrer sua cóclea inteira, né? Várias frequências diferentes, e você demora bastante o exame dele, entendeu? Então, tem aí, sim. Já teve alguns algoritmos, mas você vê ainda que tem uma certa limitação. Esse algoritmo, principalmente no NIAS aí, nossa, é uma área aberta aí, né? Ver esses algoritmos de busca aí para esse controle de intensidade. Complementando aí, o próprio professor Leonardo comentou que prever o melhor próximo passo de estimulação ainda é um problema em aberto. Existem referências que usam inteligência artificial para isso. É bem interessante de ver que foi uma das minhas principais perguntas. Assim que eu percebi que existia ali uma parte mais voltada para os algoritmos de busca, eu fiquei pensando nisso. E na questão dos algoritmos de detecção, uma pergunta que eu já recebi de várias pessoas, assim, até amigos, seria em como me especializar, como eu conhecer, como me preparar para poder trabalhar, por exemplo, com a construção dos detectores, né? Para poder trabalhar. Você falou, claro, da disciplina de sinais que a gente vê e é fundamental para entender mesmo as técnicas, mas se tiver um direcionamento, às vezes cursos que podem ser feitos para poder se preparar para essa área, você tem alguma sugestão? Tiago? Alô? Eu acho que o computador do Tiago perdeu o áudio. Ô, Alexandre, vocês estão me escutando aí? Agora sim. Porque eu perdi o áudio aqui, porque eu estava falando, Justo. desculpa aí. Aonde que paramos aqui? Não, a minha questão era quanto à parte dos algoritmos que detectam mesmo. Eu tinha perguntado sobre como se preparar para entrar nessa área, entendeu? É claro que a disciplina de sinais, acho que todos os cursos de engenharia elétrica faz parte do currículo obrigatório, né? Mas eu queria saber como se preparar melhor para poder trabalhar com essa área. Às vezes estatística, tem disciplinas, qual o nome que eu devo procurar para poder me preparar para esse tipo de trabalho, né? De construir detectores. Eu já vi essa pergunta de amigos próximos e pessoalmente também tem essa dúvida. Então, se você puder dar alguma sugestão. Bom, sinais, eu acho que uma das mais importantes ali, né? Sinais. Tem uma parte da estatística.
pelo menos, eu vou ser sincero, a estatística, como é vista na graduação, ela não vai ajudar muito não, entendeu? Porque da forma que é dada ali, né? Porque ali, se eu não me engano, quando eu fiz graduação igual vocês, o máximo que fazia era variância média, né? Não, é um pouquinho diferente ali, que você já vê a questão do próprio sinal, né? Eu não sei se tem algum optativo aí, o Léo tá aí, talvez o Léo pode auxiliar, eu não sei se tem um optativo de biomédica, processamento biomédico aí, né? Que na minha época de graduação, como o curso estava começando, não teve, entendeu? Mas a parte da estatística, né? Principalmente a parte que, né, chamamos de processos estocásticos, é muito importante aí, né? Que a parte dos estocásticos. E tem muita coisa disso que, na verdade, eu já procurei até em cursos exteriores, né? É um assunto um pouco específico. Então, não tem muito material, né? É só por curiosidade, né? Eu até andei gravando umas aulas no YouTube, né? Eu querendo fazer propaganda, depois eu posso passar até o canal. Eu fiz algumas coisas bem introduçãozinha básica mesmo, entendeu? Da questão dos detectores. Mas eu acredito que a questão... Eu tenho que ver com o Léo, que eu acho que não sei se ele tem alguma disciplina disso. Mas a mais importante, eu acho, é processamento de sinais, né? Ler artigos, talvez. Tem muitos trabalhos de ex-aluno do IFES, né? Desculpa por confundir, né? do NIAS ali, né? Que tem uma explicação legal, né? Tem uns trabalhos, TCC bem legais, né? Que explicam isso. Eu acredito que esses TCCs aí podem auxiliar vocês, né? Também tem trabalho de mestrado e doutorado que podem auxiliar vocês, né? Mas se for pegar a base mesmo, processamento de sinais e o processamento estocástico que está dentro da estatística, né? E é claro que hoje em dia, né, essas novas ferramentas de inteligência computacionais que podem ser empregadas aí, né? Que seria o outro passo aí, né? Se não me engano, o Léo tem várias ideias aí, você vou trocar com ideia aí o Léo falando aí. Ele falou justamente que lá na UFV a gente tem ELD 440 como optativa e que é vista a construção de detectores como esse. Sim. E falou, inclusive, né, que é partido de estatística básica e processamento de sinais. Como eu acho que ficou bem claro na palestra também. Eu vou abrir aqui para perguntas de novo e deixar mais uns 5 minutinhos. Beleza. E, no mais, agradecer, eu achei super interessante. Cobriu bastante, principalmente, assim, eu acho que cobriu as áreas diferentes, deixou bem claro por que é tão interdisciplinar, né? Vai desde você construir o circuito em si de captação do sinal que você está tentando captar, transformar isso para digital, amplificar, depois trabalhar digitalmente com esse sinal, fazer detectores, otimizar tudo isso. Eu acho que é uma área, pessoalmente, que eu acho bastante interessante e o pessoal também parece ter se interessado bastante. Outra coisa, deixar claro, pessoal, tá no chat o link para o formulário referente à certificação dessa palestra. E se não houverem mais dúvidas, gostaria de agradecer ao professor doutor Thiago Zanotelli pela participação aqui na abertura do nosso evento. E você tem alguma consideração final para falar? Alexandre, é só a questão, acho que é importante enfatizar para os alunos que esse sistema todinho está implementado lá no NIAS e nós estamos precisando de gente para auxiliar nisso, entendeu? Então, quem caso os alunos queiram aí mexer com isso, gostou dessa palestra aí, surgiu procurar o professor Léo e o Rodolfo, né? Que para dar continuidade a esse trabalho, né? Já que eu fui um dos primeiros alunos que começou com isso, né? Não gostaria que parasse isso aí, né? Que ainda é uma área que ainda dá para avançar bastante, né? Então, aproveitar essa oportunidade, né? Que tem um sistema totalmente fechado aí, né? Ali que ainda precisa de um pouquinho precisa de melhoras aí, né? E com certeza ajuda bastante a gente conhecer as pessoas e o processo em si, do início ao fim, né? Como é um sistema construído em casa, digamos assim, é muito interessante que a gente saiba todas as etapas, você sabe o que você precisa melhorar e sabe prever onde pode haver problemas, ajuda também na parte da detecção, inclusive, às vezes, mais instrutivo do que você pegar o material pronto para aprender. Então, no mais, agradecer e a gente se vê por aí online. A gente vai passar também aqui algumas informações nas transições, mas eu queria deixar como fala, a propaganda, digamos assim, da nossa especialização que a gente tem aqui no Departamento de Engenharia Elétrica pelo NIAS, na área de inteligência artificial e inteligência computacional. Ela vai estar passando nas transições com mais descrições, então vocês fiquem de olho.
Eu acho que vai ser muito interessante para quem gostou dessa palestra. Obrigado de novo, Thiago. A gente se vê aí e caso vocês tenham dúvidas, pode passar para a gente para o Discord, às vezes no Eventree, ou até mesmo aqui no chat, a gente conversa e passa para o Thiago. Às vezes a gente consegue te devolver alguma dúvida que você tenha tido. Obrigado novamente, Thiago. Até mais. Valeu, obrigado a vocês, gente. Até mais, um prazer ter voltar aí, né? Para Viçosa aí, né? Viçosa, mesmo formando aí, sempre fica no coração, querendo não, Viçosa, né? Então, beleza, gente. Até mais para vocês aí, tenham um bom dia aí, né? Bom dia. Bom.